Lucas capítulo 24, e versículo 13. Diz o texto sagrado: Naquele mesmo dia, 2 seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho falavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Jesus lhe perguntou: sobre que vocês tanto debatem enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido. Então, um deles, chamado Cleopas, respondeu a Jesus: você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nos últimos dias. Que coisas? Perguntou Jesus. As coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré, ou Jesus Nazareno. Responderam eles: ele era profeta de palavras e ações poderosas aos olhos de Deus e de todo o povo. Mas os principais sacerdotes e outros líderes religiosos o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Tínhamos esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel. E isso tudo aconteceu há 3 dias. Algumas mulheres do nosso grupo foram até o sepulcro hoje bem cedo e voltaram contando uma história surpreendente. Disseram que o corpo havia sumido e que haviam anjos que lhe disseram que Jesus está vivo. Alguns homens do nosso grupo correram até lá para ver e de fato tudo estava conforme as mulheres disseram, mas não ouviram, no caso de Jesus. Então Jesus lhes disse: como vocês são tolos, como custam entender o que os profetas registraram nas Escrituras? Não perceberam que era necessário que Cristo sofresse essas coisas antes de entrar na sua glória? Então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés, dos profetas, explicando o que as Escrituras diziam a respeito dele. Aproximando-se de Emaús, o destino deles, Jesus fez com quem seguiria a viagem, mas eles insistiram: fique conosco essa noite, pois já está tarde. E Jesus foi para a casa deles. Quando estavam à mesa, ele tomou o pão e o abençoou, no caso de Jesus. Depois partiu e deu-lhes. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram. Nesse momento, Jesus desapareceu. Disseram um ao outro: não ardia o nosso coração quando ele falava conosco no caminho e nos explicava as Escrituras? E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Ali encontraram os 12 discípulos, os 12 apóstolos e os outros que estavam reunidos com eles. Eles disseram: é verdade que o Senhor ressuscitou. Ele apareceu para ele. Então os 12 encontraram Jesus. Então os dois contaram como Jesus tinha aparecido enquanto andavam pelo caminho e como haviam reconhecido quando ele, Jesus, partiu o pão. Amém, irmãos? Queridos, vamos meditar nessa palavra um pouco sobre alguns pontos que nós podemos aprender com as Escrituras Sagradas, porque aprender é muito importante, irmãos. Aprender a cantar é muito importante, assim como aprender das Escrituras também é muito importante. Para entender e para participar do coral, a pessoa tem que ter no mínimo uma noção de como se canta. Por exemplo, eu jamais vou participar do coral porque eu não tenho a mínima noção dessa parte de cantar. Assim, para que nós entendamos também as Escrituras, o plano de salvação, entendemos a palavra de Deus,
é necessário nós entendermos as Escrituras para que os nossos planos não se frustrem quanto ao reino de Deus e a sua palavra. Pois bem, nós tínhamos essa história onde havia dois discípulos de Jesus, muito chegados, porque eles falam que eles eram bem próximos aos 12 apóstolos. Eles não são citados na Bíblia, né, em outras passagens, mas isso não diminui nem um pouco a importância desses dois discípulos de seguirem a Jesus, de estarem próximos dos apóstolos de Jesus, de estarem próximos de Jesus, de saber e de conhecer a lei de Moisés, de saber e conhecer a respeito dos profetas do Antigo Testamento. E esses dois homens saíram de Jerusalém depois dos acontecidos, isto é, da morte, da crucificação, da condenação, da morte de Jesus, da condenação e morte, e eles foram para Emaús, o que nos dá a entender que eles moravam nessa cidade, a 11 quilômetros de Jerusalém. Não tinha transporte público, eles não tinham mulas para andar, eles fizeram esses 11 quilômetros a pé. Vamos ver. E qual era o assunto? Bom, não era outro assunto a não ser: está tudo terminado, está tudo acabado. Aquele Jesus que a gente seguiu por tanto tempo, aquele Jesus, quem sabe, seguíamos desde o princípio do seu ministério, isto é, há 3 anos, ou aquele Jesus que a gente conheceu há 2 anos e seguia e acompanhava os seus ensinamentos, estava junto deles, era homem poderoso em palavras e em obras, palavras aqui era no ensinamento e obras na questão da cura e na questão dos milagres. Acabou, findou-se todas as coisas, ele morreu, está morto. E o texto diz que eles estavam entristecidos, abatidos, como quem dizendo: terminou as esperanças, acabou. A gente estava apostando, como diz hoje em dia, apostando todas as nossas fichas, que esse que ia restaurar Israel, agora acabou-se tudo. Mas quem aparece no meio do caminho, irmãos? Quem aparece no meio do caminho e começa a caminhar com aqueles homens? Jesus, nada mais e nada menos que o Cristo ressuscitado. Começa a caminhar com eles, começa a andar junto deles. E começa a questionar: por que vocês estão tão tristes? Por que vocês estão discutindo tanto aí nessa caminhada? E eles olham para Jesus com um olhar triste, irmãos, um olhar de sem esperança, desesperançosos, tipo, tudo terminou, tipo, tudo acabou, não há esperança, vai voltar tudo como era antes. Nós alimentamos tanto as nossas almas com as palavras desse Jesus, nos alimentou tanto o coração e a fé através das suas obras, e agora tudo foi por água abaixo. E eles expunham para Jesus: olha, eu acho que ele é o único que vem de Jerusalém que não sabe o que está acontecendo. Ainda foram bem incisivos, né? Eu acho que tu é o único, tipo, tu está no mundo da lua, tu não sabe o que aconteceu. Aí eles exporam para Jesus, colocaram para Jesus a questão, né, do que estava acontecendo. Contaram ali que as mulheres, conforme falam os evangelhos ali, né, que foram até o sepulcro, viram o sepulcro vazio, voltaram, comunicaram aos discípulos. Os discípulos voltam correndo até o sepulcro e testificam conforme as mulheres tinham dito: não há ninguém. Sepulcro onde Jesus estava está vazio, mas ninguém tinha visto ainda. E o que Jesus coloca para eles, irmãos? Jesus também diz para eles: como vocês são tolos.
Jesus quis, como eles foram para Jesus, tu é o único que não sabe dessas coisas, tipo, chamando a atenção, né? Claro que eles não sabiam que era Jesus, né? Tipo, tu é o único que não sabe das coisas que aconteceram em Jerusalém nos últimos dias. E agora Jesus disse, vocês são tolos, vocês custam a entender o que os profetas registraram na palavra de Deus, isto é, nas escrituras hebraicas, isto é, nas escrituras do Antigo Testamento, no Antigo Testamento. Vocês custam a entender. Então, aqui é o primeiro ponto, irmãos, importante para todo o cristão. Isso não é para obreiros, isso não é para obreiras, isso não é para pastor, não é para presbítero, não é para evangelista. Isso é para todos os cristãos. A importância de entender as Escrituras, ou pelo menos o básico das Escrituras. É importante, porque aí reside a nossa fé, irmãos. Aí reside a nossa fé. Quantas vezes nós entramos em parafusos, e durante as lutas, os problemas, as dificuldades da vida, problemas da família, desemprego, questões de enfermidade, e tantos outros problemas que nos cercam, tentações, pecados, e essas coisas começam a corroer a nossa fé, corroer a nossa esperança, pelo simples fato de nós não entendermos o que a palavra diz a respeito disso. Em outras palavras, esses discípulos, vamos dizer, se eles entendessem as Escrituras, conforme Jesus tinha dito de Moisés e os profetas, eles eram para estar felizes da vida aqui. Eles eram para estar, glória a Deus, se cumpriu o que Moisés, o que está escrito na lei de Moisés, o que está escrito nos profetas, nos salmos, se cumpriu. Mas nós sabemos que agora vimos que o sepulcro está vazio, é porque as Escrituras diz que ele ressuscitou. Era para dar outra situação na vida deles, feliz da vida, porque a palavra tinha se cumprido, mas por eles não entenderem, eles estavam abatidos, tristes e tudo mais. Então, portanto, minha amada igreja, minha no sentido de nós congregarmos juntos, não que a igreja é minha, a igreja de Cristo. Quando Jesus caminha com eles, expõe a ele as Escrituras, desde Moisés, passando pelos profetas, explicando, porque o Novo Testamento não existia ainda, eles só tinham o Antigo. Jesus veio explicando, expondo para eles. Opa! E eles seguiram. Convidaram Jesus, já estava tarde demais, não tinha iluminação pública, tudo era um deserto, tudo era uma escuridão só. Jesus, fica conosco. Jesus não, né? O fulano, fica conosco essa noite. Jesus fica com eles. E diz a palavra de Deus que quando eles estavam ali, junto à mesa, Jesus tomou o pão e abençoou, partiu e deu a eles. Então, com esta parte, com essa situação, diz a palavra que os olhos deles foram abertos e reconheceram quem era Jesus. Neste momento, Jesus desapareceu. A exposição das Escrituras, com a presença de Jesus, com a ajuda do Espírito Santo, hoje em dia nos aquece o coração, irmãos. Com o conhecimento, com a posição, com a explanação das Escrituras Sagradas. E eles falaram e disseram ao outro: olha, não nos ardia o coração enquanto ele falava conosco no caminho e nos explicava as Escrituras? Agora caiu, como se diz hoje em dia, caiu a ficha, caiu as escamas dos olhos deles. Caramba! Sim!
estar nos expondo, nos explicando as Escrituras, nos ardia o coração, mas porque nós estávamos tão tristes, tão desesperançosos por tudo que aconteceu, nós não vimos a beleza. Queridos, os problemas, as dificuldades da vida, muitas vezes nos impedem de ver a beleza do Evangelho, de entender as Escrituras Sagradas. E quando nós não entendemos as Escrituras, o plano de Deus, a nossa vida fica mais triste, a nossa vida fica mais abatida, nós não temos esperança. Termina-se as esperanças daqueles homens estavam derrotadas, porque ele disse: nós esperávamos a restauração de Israel, e agora aquele que nós depositamos a nossa fé morreu, agora tudo foi por água abaixo. Mas Jesus, quando expõe a palavra a eles, aquece o coração deles, enche o coração deles, ao ponto de eles levantarem naquele momento, ou quem sabe no outro dia, e voltarem para Jerusalém, não mais tristes, não mais abatidos agora, não mais cabisbaixos, mas agora motivados, agora encontraram os outros discípulos, os outros apóstolos, e contaram para eles: Jesus apareceu para nós. Sabe que Jesus explicou para eles o que diz nas Escrituras Sagradas, isso é no Antigo Testamento, como agora para nós, o Novo Testamento também é Escritura Sagrada, que a sua morte era necessária, que o morrer na cruz era mais do que necessário, tanto para a confirmação da palavra, como para a restauração do mundo. Eles esperavam a restauração de Israel propriamente dita, mas o plano de Jesus não é restaurar somente Israel propriamente dito, mas é restaurar os seres humanos, todos aqueles que creem no seu nome, restaurar o mundo por completo. Aleluia! Glória a Deus, irmãos. E Jesus explica para eles então que a sua morte e ressurreição é o princípio da restauração. Você sabia que o mundo não será restaurado? O mundo já está sendo restaurado através da igreja. Você é uma pessoa restaurada. Você é uma pessoa salva. Isso é obra de quem? Obra de Deus na tua vida. Por meio de quem? Por meio do sacrifício do seu Filho Jesus Cristo. Com a colaboração, por assim dizer, do Espírito Santo que age em nossas vidas. Então, aquele plano que os dois discípulos estavam tristes, acabou. Aquele que nós esperávamos que ia restaurar Israel morreu. Agora eles entendem, não, aquilo tinha que acontecer, porque era o princípio da restauração completa. Amém, irmãos? Portanto, queridos e amados irmãos, a presença de Jesus ressurreto faz que o coração deles se aqueça para realizar a sua obra. Se nós olharmos para esse mundo, para o que está acontecendo, nós vamos ficar tristes, assim como os discípulos, como esses dois discípulos. Só tu não sabe o que aconteceu diante também nesses últimos dias. O homem que nós depositamos a esperança morreu, acabou. Os líderes religiosos, os fariseus, os saduceus e condenaram ele, tudo acabou. Se nós hoje em dia olharmos para tudo que está acontecendo, irmãos, hoje eu e André estávamos conversando sobre esse assunto. Antigamente tinha algumas coisas que era camuflada, uma coisa assim mais camuflada, mais as coisas erradas, uma coisa do inimigo, meio camuflada, aquele negócio todo, sabe, meio que por baixo dos panos. E a Bíblia diz que tudo isso iria acontecer.
Aleluia! As dificuldades virão. Ai meu Deus, e agora? Ai meu Deus, agora não enfrenta, vamos enfrentar. Aquele que for fiel até o fim, dar-te a coroa da vida. O lindo, irmãos, é ver que esses dois discípulos, outrora tristes, magoados, sem esperança, acabou tudo, mas quando tiveram um encontro com Jesus, mas daí era outra coisa, né, irmão? Claro que é. Imagina, irmão, sentar junto com Jesus, conversar, ver o próprio Jesus falar das Escrituras. Não é o Benítez, é Jesus. Mas nesta noite, irmãos, nós não estamos sós na história. A beleza é isso, irmãos, nós não estamos sós na história. Se nós seguirmos a leitura de Lucas capítulo 24, nós vamos ver no versículo 49, depois que Jesus também encontrou os seus discípulos, falou com eles, comeu com eles achavam que Jesus era um fantasma, igual os dois discípulos de Emaús, eles também ficaram apavorados, achavam que tudo tinha se perdido, aquele negócio todo. Jesus chega com eles, come pão com eles, come peixe com eles, mostra as mãos furadas, os pés furados, a lança furada, aquele negócio todo. É eu aqui, não sou fantasma, é eu. É eu, paz seja convosco. E explica novamente o versículo 44, em seguida disse: enquanto ainda estava com vocês, eu lhes falei o que deveria de se cumprir tudo o que na lei de Moisés, os profetas e os salmos diziam ao meu respeito. Então, tudo estava latente para eles, Jesus já tinha explicado tudo, mas eles não entenderam o que Jesus falou. Por isso eles estavam nessa situação. Mas o que é interessante, Jesus dizendo: vocês são testemunhas dessas coisas. Versículo 49: agora envio vocês a promessa do meu Pai, mas fiquem na cidade, isto é, de Jerusalém, até que sejam revestidos do poder dos céus. Então, meus irmãos, nós, eu, você, independente do posto na igreja, se é pastor, se é diácono, se é obreiro, se é obreira, se não tem cara, não importa, eu e você temos em nossa boca a palavra de vida, porque Jesus ressuscitou. E como diz no último versículo de Lucas, o último versículo dessa parte, que ele diz: fiquem em Jerusalém, fiquem no local, fiquem na cidade. Daí ele fala lá em Atos que o Espírito Santo ia descer sobre eles e eles seriam, vocês serão minhas testemunhas. Igreja, reafirmo nessa noite, tudo que nós olharmos que está acontecendo nesse mundo, não deixa com que isso a tua fé se abale, como os dois discípulos de Emaús se abalaram. Se tu te abalar por isso, irmão, pode acontecer, a gente fica triste, mas olha, diante de tudo isso, o cara não sabe nem o que pensar. Mas vamos recorrer às Escrituras, vamos recorrer às Escrituras, vamos reler as Escrituras, vamos ver o que a palavra de Deus diz a esse respeito, vamos ver o que a palavra de Deus diz sobre tudo isso que está acontecendo. André, hoje eu não consigo compreender tantas porcarias, tanta imundícia, imoralidade sexual, coisas das piores, coisas mais banais, e o povo aplaude, o povo gosta, e o povo acha bacana, o povo acha maravilhoso, o povo acha tudo muito lindo. Aí, irmãos, só abrindo as Escrituras se não me falha a memória, na segunda carta aos Coríntios, que diz que o Deus desse século tem cauterizado as mentes das pessoas para que não resplandeça a luz do Evangelho. Mas eu e você temos a palavra da verdade em nossa boca.
temos a palavra de vida em nossa boca. Não por nós mesmos, mas por aquele que está em nós, que é o Espírito Santo de Deus. Nós temos o poder nas mãos e na boca de anunciar, de falar, de comunicar. Amém, irmãos? E vamos nessa, irmãos. Nada pode nos impedir. Lendo essa semana, Lucas capítulo 5, capítulo 4 a seguida, e seguir lendo ali, coisa mais linda aquela passagem, irmãos, onde Pedro e João curam aquele paralítico, né? E daí fica aquele alvoroço todo, e os líderes religiosos chamam, então Pedro e João dizem: o que vocês estão fazendo? Não achando que são o quê? E disseram para ele: olha, nós proibimos determinantemente que você não fale mais desse Jesus. E acabou. E a resposta dos dois foi demais. Eles disse: porventura, vale mais nós obedecer a Deus ou a vocês? Claro que a Deus. Saindo ali, seguiram o plano de Jesus. Aí pegaram eles de novo, meteram na cadeia. O anjo vai lá e solta eles da cadeia. Meu Jesus, milagre em cima de milagres. Deus agindo, Deus agindo. Amém, amados? Sabe quando Deus vai abrir o mar vermelho? Alguém sabe me dizer? Quando o mar vermelho estiver à nossa frente. Ele só vai abrir o mar vermelho quando abrir o mar vermelho estiver à nossa frente. Sabe quando Deus vai multiplicar o pão? Quando tiver uma multidão e não ter pão, Ele vai multiplicar o pão. Sabe quando Jesus vai fazer brotar água na rocha? Quando não tiver água para beber. O que eu quero dizer com isso, irmão? Enquanto nós formos marchando, Jesus vai fazendo as coisas acontecer. Eu nunca vi Jesus curar, mas também tu não curou. Eu nunca vi Jesus curar um paralítico, não curou um paralítico. Eu nunca vi Jesus, tu nunca foi para o hospital. Eu nunca vi Jesus salvar um prisioneiro, tu nunca foi no presídio pregar. No momento que nós caminhamos, as coisas vão acontecendo. Nessa mesma passagem do Mar Vermelho, Moisés ora de Deus. Moisés, o que tu tem na mão, Moisés? Eu tenho meu cajado aqui, Senhor. Mas então, Moisés, toque nas águas, que a mar vai se abrir. Amém? Vamos pôr em pé, queridos. Tudo se terminou. Tudo se terminou. Jesus morreu. Acabou. Não mal sabia eles que aquele justamente era o que deveria de acontecer, para que então o mundo fosse restaurado, para que então esses 12 discípulos, junto com os 12 apóstolos, junto com mais 500 irmãos, depois o resto de toda a cristandade viesse perdida, se Jesus não tivesse sido morto na cruz do Calvário e não tivesse ressuscitado ao terceiro dia. Então nada está fora do controle de Deus. Tudo está no seu controle. Amém? Isto, o que nos serve? De conforto. Está caindo o mundo, deixa cair, é a vontade de Deus. Mas é ruim, não é bom? Não é bom, mas o que a gente se vai fazer? Alguma coisa tem aí. Vamos aquecer o nosso coração com as Escrituras, irmãos. Nessa noite eu espero que a tua fé possa ser aquecida com as Escrituras. Jesus morreu, Jesus ressuscitou. Amém. E disse para os seus discípulos: fiquem em Jerusalém, fiquem na cidade, porque vocês serão revestidos e vocês serão minhas testemunhas. E essa palavra não serviu apenas para os discípulos daquela época, com certeza, mas com certeza mesmo, serve para nós hoje, aqui e agora. Amém, amados? Tu é um discípulo de Jesus, tu é uma testemunha de Jesus. Preguem a palavra de Deus às pessoas desesperadas aí fora, porque Deus tem um bom futuro.